A paz do Senhor a você, querida família, outra vez. Vamos estar juntos meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos ler um texto bíblico que está em Ezequiel, capítulo 3, versos 16 e 17. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Queridos, minha gratidão a todos os inscritos deste canal, todos que têm assistido nossos vídeos, compartilhado, deixado like, comentário. Minha gratidão. Você que ainda não se inscreveu, está chegando agora, faça isso também. Você vai estar contribuindo muito para que esse conteúdo alcance outras pessoas depois de nós. Muito bem. Queridos, todos sabem que nós estamos falando sobre o profeta Ezequiel e nós terminamos uma série de vídeos onde nós encontramos Ezequiel sendo chamado para um ofício específico. Neste momento, neste vídeo, nós vamos começar uma outra etapa onde o tema central será Ezequiel, atalaia de Deus. Lá ele é chamado como o profeta para uma obra específica. Nesse capítulo nós vamos estar falando sobre o atalaia. Era o mesmo ofício? Sim, mas um título diferente. Nós vamos exatamente começar a tratar sobre o tal. A gente falou sobre a definição de profeta, trabalhamos isso por alguns vídeos, e você viu, se você não acompanhou, pode ver os vídeos, o significado do profeta e etc. E agora nós vamos estar falando sobre atalaia, que foi uma outra expressão que Deus usou para com o profeta Ezequiel, quando o chamou para o referido ministério. Percebam, queridos, que o versículo de número 16 da leitura que nós fizemos, eu vou ler outra vez, diz o seguinte: sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Essa fala de Deus com Ezequiel, diz ele no texto, que se deu após 7 dias. O que se refere a esses 7 dias? Se você ler o contexto, ou seja, os versículos anteriores, que começa do versículo 1 ao verso 15 desse mesmo capítulo 3 de Ezequiel, a gente vai encontrar lá quando Deus está falando com Ezequiel sobre o seu papel diante do chamado. E o Senhor mostra para Ezequiel que ele devia estar falando a palavra do Senhor, e ele diz que Deus pôs na boca dele a palavra para que ele estivesse falando. E Ezequiel esteve, conforme ele próprio diz, que isso durou por 7 dias. Porque quando chega no versículo de número 15 do capítulo 3, a Bíblia diz que ele foi levado aos cativos de Israel lá em Tel-Abib, que morava junto ao rio Quebar, e eu morava entre eles, é o que ele fala. E fiquei ali 7 dias pasmados no meio deles. Ou seja, no momento em que Deus falava com Ezequiel, do versículo 1 até o versículo de número 15, ele termina no meio deles, ou seja, entre aqueles cativos, e a Bíblia diz, o texto diz que ele ficou pasmado, ou seja, como fora de si, exatamente por ver o estado em que o seu povo estava e também o grande compromisso que Deus havia lhe colocado a fazer. Isso levou ele a ficar pasmado. Mas ao passar dos 7 dias, que o número 7 na Bíblia tem
como significado ou simbologia perfeição, aplicando essa analogia, exatamente os 7 dias era a perfeição ou a completude de tudo que Deus vinha tratando com Ezequiel, de tudo que Deus queria que Ezequiel fizesse, pois chegava o momento de iniciar a referida tarefa. E ele diz que ao final desses 7 dias, não é, veio a palavra do Senhor a ele. No versículo 2, Deus diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Então observe que o tema que Deus trata aqui com Ezequiel, que ele seria um atalaia. O profeta Ezequiel foi chamado para ser um atalaia de Deus, um termo comum. O nome atalaia é um termo comum que nós encontramos nas Escrituras para os verdadeiros profetas do Senhor. Semelhantemente, a Igreja do Senhor Jesus exerce a missão de atalaia neste mundo, no presente momento, para chamar o povo ao arrependimento e anunciando o juízo divino. Sim, chamando o povo ao arrependimento, mas também anunciando o juízo divino. Nesta oportunidade, né, que nós estamos vivendo, como eles agiam, ou seja, os atalaias, os profetas agiam no período do Velho Testamento, nós também devemos fazer as mesmas coisas. E quais suas características? Veremos como se deu o seu chamado, não é? O chamado de Ezequiel para ser um atalaia de Deus, e como a igreja deve cumprir a sua missão como atalaia de Cristo. Então, observe bem, nesse tema atalaia, que foi o que Deus tratou com Ezequiel, nós vamos estar falando sobre o atalaia, sobre as características, melhor dizendo, do atalaia, que é: o atalaia deveria ser uma pessoa de confiança, o atalaia deveria ter os olhos e ouvidos atentos, o atalaia deveria ocupar pontos estratégicos, o atalaia deveria tocar a trombeta e avisar a cidade de qualquer perigo possível. Então, as características desse atalaia estão nesses subtítulos que eu citei aqui, entendeu? E nós vamos estar, não nesse vídeo, porque não haverá tempo hábil para tal, mas nós vamos fazer os vídeos e nós vamos tratando sobre esses subtemas que são as características dos profetas no Velho Testamento. Para começar, nós vamos ler uma pequena introdução. Atalaia era o homem dado, ou nome dado à pessoa responsável por guardar uma cidade. Era um guarda escolhido para manter uma cidade e acampamento ou fortaleza bem informada sobre acontecimentos externos e alertar sobre os perigos que poderiam lhe sobrevir. E, ainda nessa introdução, vejamos algumas das suas características, que com certeza nós só vamos tratar dessas características no dia de amanhã, ou seja, no vídeo posterior. Mas observe bem, nessa pequena introdução que a gente leu, diz que o papel principal do atalaia era guardar a cidade, era proteger a cidade sobre possíveis ataques externos, ou seja, se viesse algum perigo de fora para prejudicar os habitantes da cidade, o atalaia tinha por objetivo avisar.
E, portanto, ele possuía instrumentos necessários para tal. E nós vamos, sim, nos vídeos posteriores, mostrar isso para os queridos, tá bom? Mas ele tinha por obrigação. E, portanto, o papel desse atalaia não era um papel fácil, era um papel de alta responsabilidade. Porque se viesse qualquer invasão para a cidade, alguém invadir a cidade, ele era o responsável para estar fazendo isso. Ele estava em um lugar de destaque, como nós vamos ver em vídeos posteriores, um lugar privilegiado de onde ele poderia ter a visão de todos os lados da cidade, para que ele pudesse prestar um serviço adequado. Nós vamos sim estar terminando o nosso vídeo neste momento, porque não temos tempo hábil para tal, mas nos vídeos posteriores nós vamos começar a falar sobre as características do atalaia do Senhor. Então, para você memorizar, saiba que atalaia é um dos títulos dados aos profetas no Velho Testamento. Por quê? Assim como o profeta, o atalaia, ele tinha por obrigação avisar o povo do perigo que pudesse vir à cidade, o profeta era esse homem também, que tinha a responsabilidade de avisar o povo sobre o perigo em continuar teimosos diante da presença de Deus. Aí eu volto a ler o texto que a gente leu. Veja o que é que Deus diz a Ezequiel. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Os senhores estão vendo? Assim como o atalaia ele tinha que ouvir, tinha que ver e gritar, avisar a cidade, Deus está dizendo aqui no texto, Ezequiel também era o homem que ia ouvir de Deus, ver de Deus e falar para o povo aquela palavra que Deus lhe falaria, e ele era o responsável. Assim, Deus considerou o ministério do profeta neste momento como sendo um atalaia. Veja a importância do atalaia, igualmente do profeta nesse sentido. Que Deus abençoe você e família. Como eu disse, no dia de amanhã nós vamos estar falando sobre as características, pelo menos nós vamos falar de 4 características que acompanhavam o verdadeiro profeta de Deus no Velho Testamento. E claro, essas características, apesar que eram próprias dos profetas no Velho Testamento, não está distante em relação ao papel da igreja no presente século. O nosso papel como cristãos no presente momento. Nada tem diferença disso, tá bom? Eu vou estar orando agora por você e por toda a sua querida família, para que o seu Deus esteja abençoando você e toda a sua casa. Você pode estar orando comigo neste momento. Querido Senhor, Deus dos céus, em cuja presença nós estamos, Deus, eu quero te agradecer por ter falado a tua palavra outra vez. Sim, Deus, eu lhe peço que todos os que tiverem acesso a esse conteúdo sejam abençoados por ti. Continua abençoando a vida, Senhor, de todos aqueles que precisam da tua bênção. Aqueles que estão enfermos, desempregados, os que estão passando por depressão, os que estão nos hospitais, em casa, no leito. Deus, aqueles que estão trabalhando agora, viajando um caminhão, trem, metrô, avião, aqueles que estão trabalhando de aplicativo, de táxi, sim, Deus, aqueles que estão na segurança pública, aqueles que estão nos hospitais atendendo os doentes, nas fábricas, nas empresas, Deus, todos eles, Senhor, dai uma noite em paz, dai, Senhor, prosperidade, dai, Senhor, inteligência e livramento. Ah, Senhor Deus, os que estão saindo agora para suas atividades, acordando, dai um dia promissor a todos, meu Deus.
Aqueles que voltam depois de uma noite de labuta, dá-lhes um sono reparador. Deus bendito, aqueles que pedem uma resposta das suas orações, Senhor, responde. Dai, Senhor, também paz aos órfãos, às viúvas, os idosos, os novos convertidos, as famílias que estão em tormento, entra com paz os lares. Senhor, aquelas famílias que estão sofrendo por ter membros, Senhor, de suas famílias envolvidas no vício, nas drogas, no crime, Senhor. Deus, tenha de misericórdia. Eles têm uma alma, eles precisam conhecer o teu perdão, a tua misericórdia. São vidas que têm trazido tristeza às famílias, têm trazido perturbação na sociedade e às autoridades, mas tu és o Deus das misericórdias, que deste, Senhor, teu Filho para morrer no Calvário por nós. Cria meios, Senhor, para que eles conheçam o teu verdadeiro intento para com as suas vidas. Eu te peço por tua igreja, Senhor, nesse tempo, em nossa cidade, no Brasil, no mundo. Abençoa os missionários, levanta pessoas para anunciar a tua palavra. Deus, eu te peço por esse canal, que seja continuidade, Senhor, de bênção para a vida de todos que tenham acesso a ele. Nos cobre com a tua misericórdia, o que eu te peço hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você. Compartilhe todos os nossos vídeos, deixe o like, o seu comentário, inscreva-se no canal. Você vai estar nos ajudando muito. E até o próximo, se Deus quiser.